Bom, senhores, vamos então para essa segunda parte da aula de hoje, onde eu vou já começar a falar para os senhores sobre o primeiro tipo de corte que a gente aplica nessa técnica, que é o corte total. Vocês vão ver mais para frente que a gente tem outros tipos de corte, que a gente chama de corte parcial, corte meio corte, né? Então, tem vários outros tipos de corte que a gente vai estudar. O corte total, ele pode ser basicamente de três maneiras. O corte longitudinal, que é um corte que passa ao longo da dimensão maior da peça, ok? Então, observem aqui o plano de corte passando ao longo da dimensão maior da peça. Como que esse corte é aplicado na perspectiva, ok? Observem que esse desenho da perspectiva em corte, ele não é um desenho técnico que a gente faz para a produção da peça, tá bom, gente? Ele é só um desenho didático para vocês entenderem como que a gente vai passar a ver a vista frontal a partir do momento que a gente está imaginando o corte nela. E aqui embaixo, as vistas ortográficas, já aplicando a representação do corte A na vista frontal e a indicação do plano de corte na vista superior. Então, observem vocês que eu passo esse plano de corte aqui na vista superior. Ela é uma linha tracejada, tá? Linha tracejada estreita e mais grossa nas extremidades, mostrando justamente como se eu estivesse passando aqui, ó, uma linha tracejada sobre o plano que eu tô fazendo, usando como plano de corte, tá? Essa linha tracejada, eu posso optar por representá-la, nesse caso, na vista superior ou na vista lateral esquerda, ó, que o observador da vista lateral esquerda também pode estar vendo esse corte aqui, tá? Então, aqui no caso desse exemplo, optou-se por fazer a representação na vista frontal e não a indicação na vista frontal e não na vista lateral esquerda. Então, observem aí, a representação do corte está sendo feita na vista frontal, ela se baseia em quê? Eu vou indicar as partes maciças da peça, ou seja, as arestas que eram ocultas deixam de ser ocultas, e aí eu vou fazer achura nas partes maciças e deixar vazias as partes que não são maciças. E uma outra coisa que a gente faz também é colocar o nome do corte nessa vista. Então, sempre abaixo, de preferência, né, a gente coloca o nome do corte nessa vista. Isso aqui a gente chama de representação do corte, ok? Essa é a representação. E a indicação do corte é essa parte aqui de baixo, que nesse caso aqui, indicação, nesse caso aqui está sendo feita na vista superior, mas poderia ser feito na vista lateral. O que é indicação? É a gente mostrar, através de uma linha de traço e ponto, aonde que esse plano está passando. Então, nesse caso, ele está passando exatamente no meio, mas ele poderia estar passando mais para cá, mais para lá, tá? Então, a gente vai mostrar onde que esse plano está passando. E essas setinhas aqui, elas vão me dar qual é a direção que eu estou vendo esse corte. Então, observem aqui, ó, o meu observador da vista frontal, ele tá aqui, ó, olhando essa peça pela frente. Então, se eu tirei a parte da frente da peça, deixa eu voltar aqui, ó, se eu tirei essa frente e tô observando essa parte aqui através do observador da frontal, isso significa que a minha setinha, elas vão estar indicando que eu tô olhando para o fundo da peça, ok? Nesse caso aqui é uma peça simétrica, então não faria muita diferença, tá? Mas quando a gente tem peça assimétrica, vocês vão observar que existe uma diferença. Quando a gente está em sala de aula, eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: se a gente imaginar que a gente está passando um corte no meio da sala, e aí, por exemplo, se você passa esse corte e tira a parte da frente da sala, a parte onde eu estou ali dando aula, onde tem o quadro, o que você vai ver? Você vai ver alguns alunos que estão lá no fundo. No caso da nossa sala de aula, a gente vai ver as janelas lá ao fundo, né? Então, a gente tem coisas que a gente vai ver nesse fundo, que se a gente fizer esse mesmo plano de corte e ao invés de olhar para o fundo da sala, a gente olhar para frente da sala, a gente vai ver coisas completamente diferentes, como o quadro, a professora, os alunos que estão na frente, a porta,
tá? Então, a direção de para que lado que você está olhando quando você aplica o corte, ela vai fazer diferença sim, tá? Quando a peça é simétrica, faz pouquíssima ou nenhuma diferença. Agora, quando é uma situação assimétrica, como é o exemplo da sala de aula que eu estou dando, ela sim vai fazer diferença. Então, não importa só a posição do corte, que é onde você traça a linha de traço ponto. Importa também a direção de para onde você está olhando quando você aplica esse corte. E nesse caso aqui, eu estou olhando para a direção da minha vista frontal, né? Bom, vamos dar sequência aqui, depois eu dou uma dica para vocês não esquecerem e não errarem a posição das setinhas. Então, na indicação aqui na vista superior, eu indico a posição do corte com a linha de traço ponto, indico a direção dele com as setinhas e, novamente, tenho que me preocupar com o nome. Quando a gente olhar a parte de mais de um corte, vocês vão ver que eu vou ter mais de um corte na mesma peça, então eu preciso identificá-los através dos seus nomes, ok? Bom, então esse foi o corte longitudinal, como eu falei, ele passa ao longo da peça, no seu sentido maior. O corte transversal, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito, só que ele vai passar no sentido menor da peça, né? Então, ele vai fazer um corte que a gente chama de transversal. Nesse caso aqui, ele está sendo representado na vista lateral esquerda e está sendo indicado na vista superior. Então, observem aqui, ó, que ele está indicando na vista superior, o corte não passa mais nesse sentido. Ele vai passar aqui nesse sentido, ok? E aí, ó, a setinha indicando que eu fiquei com a parte da direita e tirei a parte da esquerda, não é isso? Então, eu tô olhando aqui para a parte da direita, que é essa daqui, ó, onde estão as achuras. E quem tá olhando é o meu observador da vista lateral esquerda. Ok? E, novamente, o nome dele, corte AA. E o corte horizontal, quem vai olhar para ele é o meu observador da vista superior, né? Então, ele vai ser representado na vista superior. Observe aqui que ele está sendo indicado na vista frontal, mas ele também poderia ser indicado aqui na vista lateral, através dessa posição aqui do plano de corte, ó. Ele está sendo representado, indicado nessa, mas ele também poderia ser indicado na vista lateral, ok? Então, aí a gente vê onde são as partes achuradas, né? As partes maciças, elas vão aparecer aqui na vista frontal. E o restante é uma parte vazia, como é esse furo aqui, ou é uma parte que realmente está em vista, ou seja, ela está para baixo, no caso do horizontal, ela está para baixo do plano de corte. Então, eu não vou ver ela como parte maciça, né? Ela é uma parte vazia que está sendo em vista. Então, resumindo essa questão das posições, sempre que a gente tiver um corte longitudinal, a gente vai representar ele na frontal. Há controvérsias, né? Mas no caso desse autor aqui, ele trabalha dessa maneira porque ele sempre trabalha o maior sentido da peça aqui na vista frontal, tá? Então, ele realmente, toda vez que ele tiver um corte longitudinal, ele vai ser representado na frontal. E aí, representado na frontal, ele pode ter a sua indicação ou na vista lateral esquerda ou na vista superior. Então, como eu falei, aqui nesse exemplo a gente está com a indicação na vista superior, mas ele também poderia ser representado aqui, ó, na vista lateral esquerda, ok? Ou em uma ou na outra. No corte transversal, ele vai ser representado aqui, ó, na vista lateral esquerda. A indicação dele vai ser na superior ou na vista frontal. E no corte horizontal, nós temos a sua representação na vista superior e a sua indicação ou na vista frontal ou na vista lateral. Ou na vista, na vista lateral mesmo. Ó, aqui na vista lateral. Qual que é a dica que eu quero que os senhores observem? A setinha, ela sempre vai apontar para a vista que está representando o corte. Vamos olhar aqui, ó, no corte longitudinal,
A vista que o corte está representado é a frontal, né? Então, a setinha vai estar apontando para cima, se tiver na superior, ou vai estar apontando para a esquerda, se tiver na lateral esquerda. Se for um corte transversal, ele vai estar representado aqui na vista lateral esquerda. E aí a setinha, professora, mas ela não tá, ela tá apontando para a esquerda, mas o que que a gente tem aqui, ó? Relação indireta, não é isso? E aqui, se ela tiver na vista frontal, ela também vai estar apontando para a vista onde eu tenho a achura aqui na lateral esquerda. E por último aqui, no corte horizontal, se ele tá a representação tá na vista frontal, ele vai apontar para baixo, e na vista lateral ele também aponta para baixo, e aí eu novamente tenho a relação indireta entre as vistas. Então, gente, a setinha sempre vai apontar para o desenho, para a vista que está sendo achurada. E aí a gente não erra mais, tá bom? Então, só para a gente verificar o entendimento, essa peça aqui é uma peça onde a gente está representando o corte na vista frontal, a gente está indicando o corte na vista superior. E qual tipo de corte que eu tenho aqui? Corte total longitudinal. Então, só para a gente ver se a gente realmente entendeu. Verifica aí se é isso mesmo que você compreendeu, ó. Representação na vista frontal, achuras, o nome do corte, indicação na vista superior, linha de traço ponto, setinha e o nome do corte. E como eu estou passando esse corte no maior sentido da peça, esse é um corte total longitudinal. Tô errando aqui a escrita. Longitudinal. Ok? Vamos para mais uma aqui, ó. Fazer a representação das achuras. Então, ó, eu vou fazendo aqui no vídeo, mas se vocês tiverem interesse, o que vocês podem fazer é dar um pause agora e ver se vocês conseguem imaginar onde que vai ser a representação dessa achura aqui. Depois você dá sequência e vê se você acertou, ok? Então, vamos lá. Esse tipo de corte aqui, ó, se eu passei um plano de corte e tô vendo aqui, ó, quem tá vendo essa achura? É meu observador da vista superior. Então, o corte vai ser representado aqui na vista superior e é, ó, exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte e essa parte. Ok? Então, essa é a achura. E a indicação dele está sendo feita aonde? Na vista frontal, a setinha para baixo, porque eu estou olhando pelo observador da vista superior. Ok? Vamos mais uma aqui. Nesse daqui, a gente vai fazer a achura e vamos fazer também a indicação. Então, a gente vai fazer a indicação e a representação do corte, tá? Vamos lá, quem quiser testar aí o conhecimento, dá um pause e depois retorna. Bom, então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que quem está olhando para esse corte é o observador da vista lateral esquerda. Então, ele vai ser representado na vista lateral esquerda, ok? Então, a representação tá aqui. Eu tenho que dar um nome para ele, não esqueçam, tá? Então, esse é o corte AA. E aí, eu posso indicar ele aqui, ó, nessa vista. Linha de traço ponto. Vou dar uma exagerada aqui para vocês observarem que ela é grossa nas extremidades e estreita no seu corpo, né? E aí, ó, corte AA. Eu optei por fazer a indicação na vista frontal, mas eu também poderia optar por fazer essa indicação na vista lateral, perdão, na vista superior. Na vista superior, ela seria aqui, ó. Linha de traço ponto, grossa nas extremidades, com a direção, né? Sempre apontando para onde a
a vista tá achurada e com o nome do corte. Ó, tá aqui a resolução dela também, né? Bom, senhores, em relação a essa aula sobre corte total, é isso. Nós vimos que a gente tem corte longitudinal, temos corte transversal e temos corte horizontal. Tudo dependendo da posição aonde o observador está olhando ou está imaginando esse corte, ok? No próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre omissão de corte, em quais os casos que a gente consegue omitir essa representação de corte, como que isso vai acontecer.